Olá meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na TV Edificar. Você já se perguntou se existe algo além do que os seus olhos podem ver? E se eu te disser que o mundo espiritual afeta diretamente a sua vida, mesmo que você não perceba nada? Hoje vamos falar sobre um tema fascinante, o mundo espiritual. E o que grandes estudiosos, por exemplo, como Agostinho, Calvino, Billy Graham, John Piper, têm a dizer sobre este tema. Fica com a gente até o final, porque você vai descobrir como esta realidade invisível está mais perto do que você imagina. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje vamos falar de um assunto que mexe com a curiosidade de muita gente, o mundo espiritual. Já ouviu falar nisso? Você sabe algo a respeito disso? Qual é a sua opinião sobre isso? Deixa aqui nos comentários, eu quero muito. Estou curioso também para saber o que você pensa. Porque Agostinho, por exemplo, Calvino, Billy Graham, John Piper, entre outros grandes teólogos, têm as suas opiniões. Eu quero deixar a minha, quero olhar para as opiniões deles, mas eu também quero saber a sua opinião. Principalmente, o que a Bíblia nos ensina a respeito disso é o que eu quero expor neste vídeo. Se você já está gostando do assunto, eu peço que antes de tudo, deixe o seu like, tá? Para que o YouTube recomende esse vídeo para mais pessoas. E se inscreva no canal para não perder nenhum dos nossos vídeos. Bem, para começar, é importante saber que a Bíblia descreve o mundo espiritual como uma realidade além do que conseguimos enxergar. Este é o primeiro fato. Esta é uma dimensão onde habitam anjos e demônios. E lá ocorre uma batalha constante entre o bem e o mal. Segundo John Piper, por exemplo, a Bíblia é clara em afirmar que não estamos apenas lidando com os problemas visíveis, mas também com uma luta espiritual. E John Piper, quando fala isso, ele está baseado em Efésios capítulo 6, versículo 12, que diz exatamente assim: nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, aonde? Nas regiões celestiais. Você já sentiu que tem algo acontecendo ao seu redor que você não enxerga? Você já teve aquela sensação, tipo, comenta aqui embaixo, de um calafrio, de parece que o ambiente está cheio? Pode ser que você tenha a capacidade de ver ou sentir o mundo espiritual. Santo Agostinho, um dos maiores pensadores cristãos, também traz uma visão profunda sobre o mundo espiritual. Para ele, a batalha entre o bem e o mal é algo contínuo e acontece em nossos corações, mas também em uma dimensão ainda maior na qual nós não enxergamos. Onde Deus, pelo incrível que possa parecer, neste mundo também é soberano sobre todas as coisas. Eu quero que você entenda que Agostinho acreditava que os anjos são enviados por Deus para proteger e guiar aqueles que seguem sua vontade, enquanto Satanás e os seus demônios buscam afastar as pessoas de Deus. Para explicar isso, Agostinho se apoiava no versículo como Jó, capítulo 1, versículo 6 a 12, aonde vemos Satanás pedindo permissão a Deus para tentar Jó. E sim, mesmo Satanás só age dentro dos limites que Deus permite. Calvino, um grande teólogo, defensor da soberania de Deus, João Calvino, ele era enfático ao dizer que Deus é soberano sobre tudo, inclusive sobre o mundo espiritual. Calvino usa uma passagem como Romanos capítulo 8, versículo 38 a 39, para nos lembrar que, apesar das forças malignas existirem, nada pode nos separar do amor de Deus. Ele vai dizer da seguinte forma, como a Bíblia de fato descreve para nós. O apóstolo Paulo escreveu isso, dizendo: nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro poderão nos separar do amor de Deus. E afinal, eu amo esse versículo. Fala em amar versículo, qual o versículo da Bíblia que você mais gosta? Deixa aqui nos comentários, estou curioso. Então, mesmo que exista uma batalha espiritual acontecendo, Deus continua no controle de todas as coisas. Eu acho que nesse ponto eu também concordo com Calvino. O Senhor jamais perdeu o controle, seja no que é visível ou invisível. E esta é uma das razões pelas quais eu e você não devemos ficar atormentados com o mundo espiritual.
É claro que é muito estranho a gente saber que existe algo, por exemplo, agora, enquanto eu gravo esse vídeo, que eu não estou enxergando. Saber que existe de fato uma luta contra o bem e contra o mal, né, do bem contra o mal, que queira de alguma forma atrapalhar os planos, talvez até impedir que vídeos como esse venham ao ar, mas eu fico confiante e me apego na certeza de que de fato e de direito, nada pode nos afetar quando estamos guardados em Cristo. A palavra do Senhor vai nos dizer lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, que o inimigo de nossas almas está ao nosso derredor, como um leão que ruge, né? Está ao derredor. O que significa derredor? Significa que temos nós, aí tem o redor e aí tem um derredor. Ou seja, existe algo ao nosso redor e esse algo ao nosso redor é o Deus que nos guarda. Então por isso que eu, mesmo não entendendo, mesmo não enxergando, e falar em enxergar o mundo espiritual, você conhece alguém que enxerga o mundo espiritual? Deve ser uma sensação, algo extraordinário, e também aterrorizador, né? Dependendo do que você enxerga. Comenta aqui se você conhece alguém que tem esse tipo de experiência, ou quem sabe até você mesma tenha esse tipo de experiência. Mas mesmo sabendo que tudo isso é real, eu me mantenho tranquilo e confiante. Por quê? Porque eu sei que Deus está a me guardar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus também está a te guardar. Você não precisa se atormentar ou ficar, após esse vídeo, com medo excessivo, preocupação excessiva por algo que, como disse João Calvino, que Deus está no controle de todas as coisas. Então, mesmo que exista uma batalha espiritual acontecendo, Deus continua, meu irmão, no controle. Então relaxa, fica tranquilo. Ele protege aqueles que confiam nele. Você confia nele? Se sim, meu irmão, fique tranquilão. Fique tranquilão. Tá fazendo sentido para você o que está sendo falado aqui? Se sim, comenta aqui. Eu entendi. Amém. Só para eu saber que você está conosco nessa interação. Se você, claro, tiver alguma dúvida também, pode deixar nos comentários. É importante a gente tirar as dúvidas no decorrer dos dias e eu tento interagir no máximo possível com todos que comentam. Agora vamos falar de outro homem de Deus que também defendeu a ideia de que existe um mundo espiritual. Billy Graham, um grande pregador, um dos maiores evangelistas do século XX. Ele tinha uma convicção muito clara de que os anjos são enviados por Deus para proteger e guiar os fiéis. Um dos versículos que ele usa para defender a sua ideia é o famoso Hebreus capítulo 1, versículo 14, que diz: os anjos não são todos eles espíritos, ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Com base nisso, o Billy Graham acredita que os anjos estão ao nosso redor, atuando de maneira invisível, mas poderosa, para nos proteger das forças malignas. Esse conceito é reforçado em várias outras passagens bíblicas que mostram os anjos atuando em nome de Deus. Bom, agora você já sabe um pouquinho mais, ou pelo menos aprendeu um pouquinho mais sobre o mundo espiritual. Vamos falar sobre como podemos enfrentar essa realidade, porque não basta saber que existe, tem que saber como combater e como enfrentar tal coisa. Por exemplo, John Piper e Billy Graham, eles concordam que a melhor forma, a melhor arma contra as forças espirituais do mal é a oração e uma fé firme e tão somente em Deus. A Bíblia nos ensina em Tiago capítulo 4, versículo 7, que resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Ou seja, quando permanecermos firmes em Deus, temos a garantia de que nenhum mal poderá nos tocar. Deixa eu te dizer, você se sente guardado pelo Senhor? Caso você não tenha a proteção do Senhor, deixa eu dizer uma coisa, você está em maus apuros. Porque o mundo espiritual, a batalha espiritual, ela é real e verdadeira. Para encerrar, vale lembrar que o mundo espiritual é uma realidade que a Bíblia nos mostra, não é uma ficção. Ela nos dá também as ferramentas que precisamos lidar para vencer isso, ou para inibir as forças malignas que operam nesse mundo espiritual. Anjos enviados por Deus nos protegem e nos guardam, estão, como já disse, ao nosso redor. Ao derredor está o inimigo. Mas para vencermos também no mundo espiritual, nós precisamos nos atentar, que é oração
E você pode orar por você mesmo, você pode pedir a Deus para lhe guardar e lhe proteger, pedir para que o Senhor esteja guiando os seus caminhos, os seus passos. Eu quero te dizer uma coisa, além de você orar por você mesmo, ore também pelos seus filhos, pela sua família, ore por todos aqueles que estão ao seu redor, para que também eles, mesmo que ignorando, mesmo que eles não acreditem, mesmo que eles achem que tudo isso é uma besteira, ore para que Deus guarde. Porque em resumos e vias de fatos, o mundo espiritual é tudo aquilo que está na atmosfera no sentido, no ambiente na dimensão na qual nós não entendemos e não enxergamos, sabe? E se nós não entendemos, não enxergamos e ela existe, porque a palavra do Senhor nos diz que existe, e se a palavra do Senhor nos diz que nós devemos orar e firmar nossa convicção em Deus que Ele está a nos guardar, vamos fazer isso por nós, mas vamos fazer isso também pelos outros. Porque se nós queremos o nosso bem, devemos querer o bem dos outros também. Agora deixa eu te dizer uma coisa, para de acreditar em mandinga gospel, tá? Para de acreditar como é que posso dizer? Feitiçaria gospel. O que seria feitiçaria mandinga gospel? É achar que você pode pegar um salzinho, pegar um negocinho, pegar... Não, meu irmão, nas regiões celestiais se trabalham com coisas espirituais. É oração, é oração. Não vai ter salzinho, não vai ter copinho d'água, não vai ter nada para lhe proteger, além de oração e fé, convicção de que Deus está a nos guardar. Tem gente que se aproveita desta realidade para quê? Para ganhar em benefício próprio. O cara vai querer lhe vender um lencinho, vai querer lhe vender um negocinho, vai querer, sabe? Não existe isso. Não existe. O que existe é coração quebrantado diante do Senhor, joelhos no chão, pedindo: o Senhor nos guarda, nos protege. Que os teus anjos estejam... Sabe aquela oração que muito se repetia e hoje as pessoas estão deixando de lado? Que é: Senhor, acampa teus anjos ao redor da minha casa, do meu trabalho, da minha empresa, dos meus filhos, protege-nos, Senhor. Acampa teus anjos ao redor deste carro, enquanto viajo, enquanto me desloco de um lado para o outro. Meu irmão, nunca deixe de ter essas orações em seus lábios. São elas que garantem que Deus está a nos guardar aonde nós não enxergamos. Que Deus te abençoe e te guarde, te proteja, mas também proteja aqueles que você ama. Ei, faz o seguinte, manda para alguém, bora fazer um desafio aqui? Manda pelo menos para 3 pessoas que você conhece esse vídeo, para eles entenderem de fato o que é o mundo espiritual. E juntos vamos nos apegar numa corrente de oração, sem mandinga, sem feitiçarias gospel, sem amuletos, mas só firmados na forte convicção de que Deus está a nos guardar, mesmo aonde nós não entendemos e nem enxergamos. Ele está a nos proteger. Que Deus te abençoe e te guarde. Vamos juntos. Se inscreva nesse canal para que você não perca nenhum dos nossos conteúdos. Estamos juntos. Até a próxima, se Deus quiser.